Fala galera, hoje eu tô aqui para falar sobre visita de locação ou visita técnica. Você sabe o que a gente costuma fazer numa visita técnica? Sabe o que a gente costuma olhar numa visita de locação? Bom, é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Bom, acredito que muita gente já conhece o termo VT, né, o termo visita técnica, só que muita gente não sabe realmente o que faz numa visita técnica, né? E eu trabalho com isso já tem um tempo e eu errei muito no começo, ainda erro hoje, tem muita coisa que a gente deixa passar batido e com o tempo, eu fui adquirindo experiência para saber o que fazer numa visita técnica. Como muitos sabem, como eu falei no último vídeo, num vídeo aqui no canal, eu sou autodidata completo, então tudo que eu sei, eu aprendi na marra e aprendi errando também, né? Então eu vou trazer um pouco do meu conhecimento hoje aí de coisas que eu aprendi com o decorrer do tempo a analisar numa visita técnica para a gente antecipar certos imprevistos, né? Visita técnica nada mais é do que um processo da pré-produção, onde a gente vai na locação ou nas locações e a gente começa a olhar coisas, né? Como os planos que a gente vai filmar, ou a estrutura que a gente tem que levar para aquela locação, porque cada locação é de uma forma, né? Então a gente tem que antecipar. Então eu vou mostrar para vocês hoje um documento que eu vou deixar aqui na descrição, um documento que eu utilizo nas minhas VTs, e eu vou falar bem brevemente sobre cada etapa do que eu costumo olhar nas minhas visitas. Eu normalmente sou diretor e produtor dos meus projetos, então quando você só é diretor, você normalmente tem que fazer essas visitas com um produtor. É até bom você fazer com um gaffer também, ou até com o diretor de fotografia, porque quanto mais gente tiver ali na visita, vai ser mais pessoas para olhar coisas que você poderia deixar passar batido. Então vamos lá, a primeira coisa que eu costumo olhar quando eu chego na minha visita de locação é estrutura para a equipe. E o que seria estrutura para a equipe? Seria a primeira coisa que eu olho, seriam alguns tópicos, né? Mas a primeira coisa que eu olho é o estacionamento. Por quê? Porque normalmente a gente vai de van, ou vai com um carro próprio, ou aluga um carro, ou vai ter que ir em algum caminhão para descarregar equipamento. Então a gente tem que estar olhando como que é o estacionamento da locação, se tem estacionamento, se a rua é segura, não tem estacionamento, se tem estacionamento, qual é o valor do estacionamento, se a gente, toda a equipe consegue deixar o carro próximo ali da locação, se ele é perto, né? Porque às vezes o estacionamento é longe, a gente vai carregar um monte de equipamento até a locação, e isso acaba atrapalhando, dificultando um pouco. Então o estacionamento é uma parte que eu costumo olhar bastante. Inclusive, eu já passei um problema em um outro projeto, onde eu não conhecia o local, eu fui numa gravação na região de São Roque, aqui em São Paulo, e aí no meio da estrada, a gente entrou numa estradinha de terra e o carro acabou ficando atolado. Então, uma coisa que eu costumo olhar bastante também é o caminho para a locação, né? Se é uma estrada de terra, se no dia vai estar chovendo, pode estar chovendo e algum carro pode acabar ficando atolado ali e tudo mais. Então, isso são coisas que a gente previne para que, né, a gente não passe por isso no dia da gravação. Segunda coisa que eu analiso para a estrutura da equipe é banheiro. A gente vai ficar normalmente 8 a 12 horas ali no set, né? Então, nada mais justo do que a gente ter um banheiro para toda a equipe poder estar utilizando, né? Porque eu já gravei em locais que não tinham banheiro, que a gente teve que usar o banheiro de algum bar ou uma padaria próximo e tudo mais. Só que não importa, se a sua locação não tem banheiro, você tem que ver onde a sua equipe vai poder estar usando o banheiro, né, durante ali naquele set, porque é uma coisa importante. Então, o banheiro é uma coisa que eu costumo olhar também. A primeira coisa que eu olho é estacionamento e a segunda é os banheiros. Terceira coisa que eu costumo olhar para a estrutura da equipe é a sala de stand, né, ou algum cantinho que a gente possa deixar nossos equipamentos ali armazenados, montar um stand ali de baterias, né, bateria carregando e tudo mais. Então, eu costumo olhar isso porque normalmente quando a gente está filmando, a gente leva uma estrutura de equipamento, seja ela grande, seja ela pequena, não importa. Mas é bom que a gente tenha um espaço reservado para a equipe para que a gente consiga trabalhar, consiga armazenar os equipamentos, deixar os equipamentos seguros, ou uma sala ou algum cantinho da locação. Uma coisa que eu não gosto é quando a gente tem uma locação muito pequena e acaba que a gente vai ter que deixar os equipamentos tudo jogado.
né? Eu não gosto muito de deixar equipamento jogado, porque quando a gente precisa de alguma coisa, acaba demorando muito para achar, e tempo no set é muito dinheiro. Então, eu gosto de deixar sempre um cantinho ali para equipamento. Se a locação não permite, eu já penso na visita, eu já costumo pensar o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para que a equipe consiga trabalhar com esse pouco espaço, só que deixando os equipamentos sempre organizados, sempre com um local seguro ali, né? E tudo mais. Se for o caso da gente ter uma sala para equipamento, eu costumo olhar se essa sala não pode ter algum risco, né? Sei lá, como molhar, como um risco de segurança e tudo mais. Porque às vezes a gente pode ficar 4 dias numa diária e a gente vai deixar todos os equipamentos numa sala. Eu já costumo ver se essa sala tem chave, se a gente consegue trancar a porta, como que a gente consegue ter acesso a essa sala e tudo mais. Então são coisas que eu costumo olhar para a estrutura da equipe, né? Para que a gente consiga trabalhar ali naquela locação tranquilamente. Então, coisas como tomadas, como escadas, como se na locação vai ter muita escada, a gente vai ter que ficar subindo muita escada, descendo muita escada com equipamento, isso pode atrapalhar. Será que tem elevador? Será que tem rampa? Tudo isso são coisas que eu costumo olhar para a estrutura da equipe, né? Para que a gente consiga facilitar o acesso de toda a equipe ali, toda a locomoção da equipe dentro do set. A partir disso, depois que eu analiso tudo isso, eu anoto, faço anotações, né, para mostrar para minha equipe, enfim. Mas depois que eu faço tudo isso, eu vou para as fotos dos enquadramentos, né? Obviamente, quando a gente vai para visita, a gente já tem um roteiro em mãos, né? A gente já tem um roteiro do que a gente vai filmar. Então, eu vou para as fotos do enquadramento ali, né? Quais são os planos que eu vou fazer? Eu vou começar a tirar foto ali para que quando eu chegar em casa, quando eu chegar no estúdio, na produtora, enfim, eu consiga pensar, né? Quais lentes eu vou usar, quais filtros eu posso utilizar. Então, tudo isso eu vejo na visita. E para isso eu uso um aplicativo bem legal que se chama Magic Cinema Viewfinder. Então nele a gente consegue simular o sensor da câmera que a gente vai utilizar e as lentes, né, as milimetragens, para que a gente consiga ter a profundidade de campo ali, para a gente ter uma noção de como vai ser o nosso enquadramento. Já pensando na fotografia, eu já consigo pensar na luz que nós vamos utilizar naquela locação. Então eu consigo olhar o quadro de luz, se ele vai suportar a luz que a gente está imaginando, se vai ter que ser LED, se a gente pode colocar HMI. A gente costuma olhar ali como que funciona as tomadas, se tem de 110, quantas tem de 110, quantas tem de 220. A gente costuma olhar quantas prolongas eu vou ter que levar, eu costumo ver tudo isso, porque eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de levar coisas desnecessárias para o set, né? Claro que extensão nunca é demais, porém, se a gente vai com um carro pequeno, eu já tenho que pensar nos equipamentos mais compactos, né? Então, se a locação não permite que a gente utilize luzes como HMI, por exemplo, porque o quadro de força não vai suportar, eu já sei que eu vou ter que levar LED. Então, eu começo a ver como que vai ser a fotografia, como que eu vou posicionar, se eu vou querer a luz no teto, que estrutura que eu vou ter, eu vou precisar de escada, eu vou precisar de andaime, eu vou precisar do que... A gente costuma anotar tudo, eu costumo anotar tudo que eu vou precisar para aquela locação. A partir disso, eu faço uma lista de equipamentos que eu vou estar utilizando, que eu vou ter que levar para a locação, né? Então, eu faço uma lista. Se eu vou precisar de escadas, como eu falei, se eu vou precisar de um andaime, porque o pé direito pode ser muito alto, se eu quero a luz no teto, como que eu vou prender essa luz no teto, se eu quero a luz... se eu vou colocar um butterfly, eu vou ter espaço para colocar um butterfly, enfim, eu costumo fazer uma lista de equipamentos e gambiarras que eu possa estar utilizando, e eu vou fazer uma lista de coisas que eu vou levar para o set porque eu vou precisar. Ainda pensando na fotografia, eu uso um outro aplicativo que é esse aqui também, eu vou deixar o link desses aplicativos aqui na descrição, só que eu uso esse aplicativo para ver como que é a luz ambiente da locação, né? Se vai ter janela, qual é a altura da janela, se a gente consegue usar uma luz pela janela. Aí com esse aplicativo eu vejo, se eu não vou conseguir usar uma luz entrando pela janela, sei lá, se eu quiser isso, eu consigo ver como que o sol consegue me ajudar, né? Esse aplicativo, acredito que muitas pessoas já conhecem, porque ele é muito usado, mas para quem não conhece, esse aplicativo ele mostra pra gente a posição do sol, né? Como que a gente consegue ver onde o sol vai estar em determinado horário. Então, na locação, a gente consegue colocar lá o dia e dar uma verificada de como que o sol vai estar entrando, se o sol vai estar entrando pela janela, a gente consegue ver tudo isso.
Então, esses são os aplicativos que eu costumo usar na minha visita. Outra coisa que eu costumo olhar é se vai ter gravação de áudio, né? Se a gente vai ter captação de áudio nessa locação, eu costumo ver como que é o ruído, né? Eu pego o celular ali, gravo um áudio com o gravador do celular mesmo ali, gravo um áudio ambiente para ter uma noção, e eu costumo ver se vai ter uma rota de avião. E para a gente conseguir verificar isso, eu uso esse aplicativo aqui, que eu não sei pronunciar o nome, mas eu uso esse aplicativo aqui, que ele basicamente pega a minha localização e eu consigo ver se ele tem rota de aviões ali, né, de helicóptero, enfim, né, próximo, porque isso pode atrapalhar a nossa captação de áudio. Bom, para quem quiser estar acessando o documento, como eu falei no início do vídeo, o link está aqui na descrição. Esse documento é bem simples, lá vai ter alguns tópicos, como se fosse um checklist de coisas que a gente tem que verificar na nossa visita de locação, né? Então esse documento eu sempre levo para minha visita e eu vou fazendo um checklist ali mesmo, vou fazendo minhas anotações de coisas que pode atrapalhar ou coisas que eu vou ter que levar para resolver no dia da gravação. É óbvio que imprevistos sempre acontecem, então sempre vai acontecer alguma coisa que a gente vai acabar atrapalhando a gente na gravação, né? E a gente tem que estar pronto. Só que a visita, ela serve justamente para que a gente diminua esses riscos, né? Então, é um processo bem importante, eu considero bem importante no meu processo de pré-produção. Bom, então se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, deixa seu like, eu vou estar respondendo se ficou alguma dúvida. Me segue lá no Instagram, que está aqui na descrição também. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês aí a entender um pouco mais o processo de visita de locação. E é nóis, até o próximo vídeo.